E aí galera, beleza? Então nesse tutorial aqui eu vou mostrar para vocês como é que instala o Arch Linux, né? Nessa primeira parte, todo ele. Então nós vamos até a parte onde nós vamos configurar a sua instalação para ele poder iniciar com uma interface gráfica, nesse caso que nós vamos usar o Cinnamon. E no segundo vídeo nós vamos fazer ele instalando as ferramentas de desenvolvimento, tá? Nós vamos fazer então desenvolvimento web e mobile, beleza? Então, eu vou fazer tudo aqui numa máquina virtual. Ao passo que eu vou executando os comandos aqui, eu vou comentando, tá? Aquilo que tem que ser feito num computador comum, se você for instalar ele, e aquilo que vai ser específico apenas para a máquina virtual, tá bom? Então, eu vou iniciar aqui, antes de mais nada, você tem que baixar a ISO de instalação do Arch Linux. Ela fica no site archlinux.org/downloads. Você escolhe a região, o país aonde você quer baixar e um dos links que ele vai estar disponível, beleza? Lembrando que o Arch Linux é uma distribuição rolling release, então ele não tem versões como outros sistemas operacionais, como por exemplo o Ubuntu, que sai toda versão no mês de abril e no mês de outubro, né? Que sai lá o ano, né? Por exemplo, esse ano vai ter o 20.04, e depois nós vamos ter o 20.10, ou o Fedora ou o Debian, que tem versões estáveis. O Arch Linux não. Ele, na verdade, no seu repositório, ele tem sempre a última versão de todos os softwares e você sempre vai trabalhar com essa última versão, tá bom? Então, uma das vantagens de se trabalhar com o Arch Linux é justamente que você sempre vai ter uma distribuição atualizada, beleza? Tanto que a imagem que eu estou usando para poder instalar, ela é de dezembro do ano passado, mas todo dia 1º do mês, no site deles, você vai ter disponível a última versão para atualização, para instalação do sistema operacional, tá? Então, eu vou inicializar então aqui a minha instalação. Então, nós já estamos dando boot aí no Arch Linux, tá? Beleza, então olha aí para vocês verem, já inicializou o Arch Linux aí para nós, tá? Então esse daí vai ser nosso prompt de instalação. Lembrando que o Arch Linux, galera, ele é bem diferente dos outros sistemas operacionais, porque ele não tem live CD. Na verdade, essa imagem que você baixa, ela é apenas para poder inicializar um kernel, né, do Arch Linux, para você poder fazer o download de tudo que está na internet, tá bom? Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é verificar o teclado, tá? Então, no meu caso, eu tenho o teclado ABNT. Então, quando eu aperto C cedilha, olha lá, tá aparecendo para mim ponto e vírgula. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é corrigir o layout do meu teclado. Como eu faço isso? Eu vou dar o comando chamado load keys br ABNT2. Então, depois que eu dou esse comando, olha lá, quando eu aperto C cedilha, já aparece para mim o C cedilha, tá bom? É importante fazer isso porque nós vamos usar, por exemplo, caracteres como barra, entre outros, que no momento que você estiver utilizando, se você tiver desconfigurado, ele não vai estar possivelmente quase certo, ele não vai estar na posição em que vai estar descrito no seu teclado. Então, por isso que é importante você estar fazendo isso, tá? Se você estiver trabalhando com o teclado, eu estou no computador francês, aí você tem que descobrir qual que é o layout do teclado, beleza? Mas no Brasil, qualquer computador que você pegar aqui, você vai ver que o load keys vai resolver a nossa vida, tá bom? Então, beleza. Depois que nós fizemos isso, agora nós vamos fazer o particionamento do nosso HD, tá? Então, a primeira coisa que eu vou dar aqui é o comando cfdisk, tá? Vocês estão vendo essa imagem que ele está falando para poder escolher um tipo de rótulo. Como eu estou fazendo na máquina virtual, esse disco ele está virgem, tá? Mas normalmente, no seu computador, ele vai já estar com o sistema UEFI instalado. Então, vai ser o rótulo GPT. E aqui também na minha máquina virtual, eu vou utilizar o sistema GPT, beleza? Então eu vou dar um Enter aqui, e o meu sistema ele vai aparecer para mim aqui os discos, as partições do meu disco. Reparem que o meu disco está vazio. Mas caso você já tenha o Windows, por exemplo, instalado, você vai ver que aqui já vai ter 3
partições, tá? Que vai ser, então, a primeira delas, que também nós vamos montar aqui, que é a do sistema FI, né, que é do sistema de inicialização. Uma segunda que é para recuperação do Windows e uma terceira com os dados do seu sistema operacional, tá bom? Vai ter pelo menos no mínimo 3. Se você tiver feito outra partição durante a instalação ou tem aí, por exemplo, uma unidade de dados, vai aparecer também elas, beleza? Então, nesse caso aqui nosso, não tem nenhuma. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, pessoal, é criar uma nova partição. Então, reparem quando eu aperto as setas para a direita e esquerda, olha, no menu lá embaixo eu vou estar mudando ele. Então, eu vou escolher a opção New. Então, ele vai me falar qual que é o tamanho da minha partição. Eu vou criar uma partição de 100 megabytes. Então, repara que eu digitei 100M ali. E eu vou definir o tipo dela como FI System. Tá? Como eu tinha falado anteriormente, se você já tem o Windows instalado, possivelmente você já vai ter esse sistema FI System. Aí não precisa excluir nem nada, tá? Você vai utilizar o sistema FI que já está na sua máquina. Nesse caso, como não tem, eu estou criando. Então, eu vou criar aqui também uma partição de 8 GB, que eu vou chamar, que o tipo dela vai ser Linux Swap, né? Que vai ser a partição do swap do meu sistema operacional. Quem é meu aluno aí já sabe para que funciona o swap e por que a gente coloca aí o dobro da memória RAM. Na verdade, essa máquina minha, eu configurei ela com 2 GB, né? Então, na verdade, eu vou deletar e eu vou criar uma nova partição com tamanho de 4 GB e o tipo Linux Swap, beleza? E aqui agora eu vou ter então o resto do meu disco para poder instalar meu sistema operacional. Caso você queira criar uma partição home, também é possível. Talvez num outro vídeo eu fale sobre isso. Mas aqui no caso eu vou criar uma partição barra para o meu sistema operacional todo, tá? Então eu vou colocar aqui o resto do meu HD. Eu vou falar que ele é do tipo Linux File System, tá? Então reparem que agora eu tenho as 3 partições. Se você tiver com Windows, possivelmente você vai ter umas 6 partições aí no mínimo, tá? Então, só lembre que nós vamos trabalhar aqui então com 3, que vai ser então o sistema FI, o sistema de swap e o sistema de arquivos do Arch Linux, tá? Então vou dar o comando aqui, o write, para ele justamente escrever no disco. Então vou digitar aqui o IS, beleza? Escreveu no disco, eu vou sair. Bom, depois que você monta as suas partições do seu disco, o próximo passo é fazer a formatação, tá? O sistema FI, ele precisa do formato FAT. Volto a repetir, se você está trabalhando com uma máquina que tem o Windows instalado, você não precisa fazer a formatação, beleza? Apenas nesse caso aqui que eu estou criando essa partição FI. Então eu vou fazer aqui o comando mkfs vfat, que aí no caso eu vou formatar ele no formato FAT32. E vou colocar aqui a partição minha lá, /dev, meu device, né? /dev sda1. Então pronto. Agora meu sistema FI já está com FAT32. A partição swap, eu vou usar o comando mkswap. Então, /dev sda2. Então, pronto. Agora ele também já está formatado para ser uma unidade de swap. E por último, eu vou fazer a formatação da unidade dos dados, que vai ser o /dev sda3. Então, eu vou formatar ele no formato ext4, que é um dos formatos suportados aí pelo Unix para gravação de arquivos, beleza? Então reparem que eu já fiz a formatação do meu disco, já está tudo pronto. Agora eu vou começar a fazer a montagem dele, tá? Quando você utiliza lá, por exemplo, o Ubiquiti, né? Que é aquela aplicação lá do Ubuntu, entre outros sistemas que utilizam aquela aplicação para fazer a instalação, um dos passos é você copiar os arquivos do sistema operacional para o disco, tá? Então, para isso, nós vamos fazer a montagem dessas unidades, tá? Como eu faço montagem da unidade aqui? Muito simples. O comando mount, eu defino o device que eu quero montar. Então, eu vou montar meu sistema de arquivo, que é o SDA3. E eu escolho uma pasta destino. Então, eu vut colocar o /mnt aqui, ó. Beleza? Então, tudo que... Gente, não liga não, é meus cachorros brincando ali. No caso, tudo que eu escrever na pasta /mnt é como se eu estivesse escrevendo na minha partição SDA3, tá? O que vai acontecer aqui também? Eu preciso montar aquela parte FI lá, porque quando eu montar meu sistema operacional, eu também vou montar as minhas partições de os meus arquivos de inicialização. Para isso, eu vou montar ele dentro da pasta boot do meu SDA3. Então vai ficar assim, ó. Eu vou criar primeiro uma pasta chamada boot, /mnt/boot, e dentro dessa pasta boot, eu vou montar a minha partição SDA1, tá? Então, /mnt/boot. Pronto. Então, agora tudo que eu escrever
na pasta /mnt/boot, ela não vai ser escrita no SDA3, mas sim no SDA1, tá? E eu também vou habilitar minha unidade swap pelo comando swap on, tá? Então eu vou escolher também aqui o device, que foi o SDA2, beleza? Então, reparem aqui que toda essa etapa eu já configurei o meu sistema, tá? Ele já está pronto, todas as partições já estão disponíveis para poder receber o sistema operacional. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a configuração com a internet. Lembre-se que essa unidade, essa imagem do Arch Linux, ela não tem praticamente nada, né? Se você fez o download lá, ela tem mais ou menos em torno aí de uns 600, 700 megabytes. Então, ela é bem crua. Para a gente poder fazer a verificação da internet, tem duas formas. No caso, na máquina virtual, ele já considera como se fosse uma conexão Ethernet. Então, eu já estou conectado à internet. Mas caso você esteja formatando no computador que ele tem uma placa de rede wireless, você vai usar o comando chamado Wi-Fi menu. Quando você der Enter aqui, no caso não deu aqui porque eu não tenho placa Wi-Fi, óbvio, né? Uma placa wireless. Mas nesse caso vai mostrar para você um menu com todas as redes disponíveis, você seleciona a sua rede e digita a senha dela. Beleza? Dessa forma você vai ter também a conexão com a rede Wi-Fi. Caso você tenha com a internet cabeada, automaticamente a placa de rede vai subir aí com o sistema operacional. Para você testar se você está de fato conectado com a internet, nós vamos dar o comando ping, tá? Então reparem que eu vou dar o comando no servidor do google.com, pode ser qualquer outro site que você queira, 3 vezes, né? Esse "-c3" é para isso. Então reparem lá que eu mandei os 3 pacotes e eles foram respondidos. Então significa que o meu sistema operacional, a minha instalação tem conexão com a internet. Então a partir daqui nós já vamos começar a fazer o download dos arquivos, beleza? Qual comando que a gente faz para poder fazer a instalação? A base do nosso sistema operacional nós vamos instalar com um comando chamado packstrap, tá? O que ele vai fazer? Vai pegar os arquivos da internet e vai copiar ele para a pasta que eu falar. Nesse caso aí, a minha pasta /mnt, que vai ser a raiz do meu sistema operacional. Agora eu coloco os pacotes que eu quero que instale. Então vou colocar 2 aqui no primeiro momento, tá? Que é o Base e o Base Devel. O Base, ele é responsável por ter toda a raiz do meu sistema. Então, ele vai criar todas aquelas pastas lá do meu sistema operacional, né? Aqueles arquivos a pasta /etc, /mnt, /usr, /var. Ele vai criar essas pastas, vai colocar os comandos básicos do Unix, né? Como, por exemplo, cp, su, essas coisas. E o Base Devel vai me dar os pacotes aonde eu posso fazer, por exemplo, compilação de arquivos. Então ele vai ter o Bison, ele vai ter o FLAC, vai ter o sudoers, né, para fazer o usuário poder rodar comando de superusuário, entre outros. Beleza? Então eu vou usar, por isso que eu coloco esses 2 pacotes inicialmente. Então olha lá, na hora que você clica para poder dar o packstrap lá /mnt Base Devel, a primeira coisa que ele vai fazer é sincronizar com os servidores a base de dados deles. Tá? Então ele vai verificar as versões dos pacotes. Então reparem aí, olha, que ele está perguntando para mim se ele quer que eu instale todos esses pacotes que está mostrando aí, ó. Beleza? Então eu vou falar que eu vou querer instalar tudo, tá? Então eu vou dar aqui o comando all, né? Ou se eu deixar em branco também vai valer a mesma coisa. Opa! Na verdade aqui foi igual a all, na verdade, né? Viajei. Então na verdade aqui você espera para digitar o número. Como eu quero todos, deixar em branco. Então ele vai me falar o seguinte, ó, ele vai baixar 172 megas e vai escrever no disco 779, tá? Esse processo aqui, gente, normalmente demora em torno de 4 a 6 minutos para mim. Vai depender diretamente da sua conexão com a internet, porque ele vai ter que baixar pacote por pacote. Então eu vou dar Enter aqui, ó, olha lá. E ele vai começar a fazer o download. Depois que ele faz todo o download, ele faz o processo de instalação. Eu vou pausar o vídeo aqui, e na hora que já tiver tudo instalado, eu já volto. Pessoal, voltando aqui então, reparem que o meu tempo aí para poder fazer essa execução foi mais ou menos de 5 minutinhos, 5 minutos e 11 segundos, tá? Essa base, a instalação da parte base do sistema operacional, ela é bem rápida mesmo, tá? Então depois que a gente fez isso, agora nós vamos começar a configurar nosso sistema. Primeira coisa que nós vamos fazer é informar o nosso sistema operacional quais são as unidades que ele vai ter na inicialização, tá? Para isso, nós vamos dar o comando chamado genfstab, o "-u maiúsculo, "-p", /mnt, tá? Então eu vou só mostrar ele aqui, ele vai mostrar essa saída. Então, essa configuração que ele apresenta são os UIDs das partições e como elas vão ser montadas, beleza? Pelo sistema operacional, na hora que eu inicializar ele pelo boot do Grub. Essa configuração, nós vamos jogar ela
para dentro de um arquivo chamado mnt/etc/fstab. Beleza? Então esse arquivo aqui, o etc, o fstab, dentro da minha raiz, lembre-se que o mnt é onde eu montei o meu sistema operacional. Então ele vai ter aí a configuração das minhas unidades quando elas forem inicializadas, beleza? Então eu gravei, se eu der um cat aqui no arquivo /mnt/etc/fstab, vocês vão ver que vai estar lá esse conteúdo mostrado anteriormente, tá? Porque aí na hora que você ligar o seu computador, ele vai montar as unidades desse formato, beleza? Continuando aqui, olha, o que nós vamos fazer agora? Como nós já temos a base operacional instalada no meu MNT, no meu drive, no meu disco, eu vou usar o comando chamado artchroot, porque ele vai simular o root do meu disco, tá? Então eu vou colocar aqui /mnt. E agora, tudo que eu fizer é como se eu estivesse gravando, eu estou gravando dentro do meu disco, tá? Então, a partir de agora, tudo que eu instalar, eu posso já fazer a instalação como se eu estivesse já usando o sistema operacional. Agora, eu posso fazer tudo a partir dentro do meu disco. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é configurar os bloqueios, tá? Para quem não sabe, bloqueio é uma forma que o sistema operacional tem para poder gerenciar o seu idioma, tá? Então, quando você, por exemplo, inicializa lá no caso do Linux, né? Você inicializa, por exemplo, o LibreOffice, ele vai tentar identificar qual idioma, para ele poder montar lá, por exemplo, os textos dos menus, para mostrar para você lá, em vez de mostrar save, mostrar salvar, entre outros, tá? Até mesmo o sistema operacional, quando você inicializa, para ele poder mostrar o nome dos aplicativos, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é rodar o programa chamado locale.gen, tá? Então, ele vai gerar para a gente um arquivo chamado locale.gen aqui, ó. Opa! Antes disso, nós temos que instalar o editor de texto. Eu tinha esquecido, olha. Isso aqui também é uma coisa importante, tá? Para instalar qualquer coisa já no sistema operacional, não uso mais o Packstrap, mas agora eu uso o Pacman, que é o Package Manager do Arch Linux. Então, o Pacman-S aqui, ó, vai fazer com que eu pegue um programa que eu instale um programa dos meus repositórios, tá? Na segunda parte desse vídeo, eu não vou usar o Pacman, eu vou usar o EA, mas aí eu mostro isso somente na segunda parte, tá? Mas no caso aqui do Pacman, nós vamos fazer o seguinte, olha, eu quero instalar o VI, que é o editor de texto que eu mais gosto. Mas caso você não saiba mexer com o VI, eu recomendo você instalar o Nano, tá? O Nano é um editor de texto muito facinho de poder usar, mas eu tenho mais facilidade de trabalhar com o VI, eu tenho mais facilidade, intimidade para trabalhar com ele. Então eu vou instalar ele, que ele vai ser nosso editor de texto, padrão aqui do terminal. Lembre que ainda a gente não tem interface gráfica, então não tem como rodar um gedit, um Guine, coisa desse tipo. Então eu instalei o VI, e agora sim, eu vou voltar lá no meu comando. Quando você aperta a setinha para cima, ele volta os comandos que você deu, tá? Eu vou lá no /etc/locale.gen. Então reparem que é o seguinte, aqui ele gerou para mim os idiomas e o tipo de formatação de caractere que o sistema operacional vai suportar. No meu caso, eu vou procurar aqui o PTBR, beleza? No VI, quando você está no modo de comando e aperta barra, tudo que vier à frente ele vai pesquisar. Então reparem que eu digitei lá /PTBR, eu já vim direto aqui para a linha PTBR. Então o que eu vou fazer? Eu vou descomentar essas duas linhas aqui, ó. Beleza? Vou descomentar essas duas linhas. E vou salvar lá. No caso, no modo de comando, eu dei 2 pontos WQ. Ele salvou para mim. Ele salvou para mim falando que essa vai ser a configuração, tá? Do meu idioma. E agora eu vou falar que esse vai ser o idioma do meu sistema operacional. Então eu vou editar o /etc locale.conf. Repare que esse é um arquivo novo, né? Tá até escrito aí embaixo aí, ó, new file. E eu vou falar o seguinte, olha, eu vou definir a variável lang e entre aspas eu vou colocar ptbr/utf8. Então, o meu idioma padrão do meu sistema operacional vai ser português brasileiro com o conjunto de caracteres UTF-8. Beleza? Se eu quisesse, por exemplo, latim, seria o ISO 8859-1. Tá? Então, vou simplesmente salvar e fechar aqui. E agora, vou rodar novamente meu locale.gen lá. Beleza? Então, reparem que agora ele vai gerar aí para mim os meus locales, tá? Olha lá. Está gerando os arquivos de configuração. Então, tudo sempre que possível vai estar em português no meu sistema operacional. Tá bom? O próximo passo agora, galera,
é também falar para o meu sistema que o meu terminal, toda vez que eu abrir o terminal dessa forma que eu estou fazendo a instalação, ele também vai considerar o teclado nesse formato que eu estou colocando aqui. Como eu vou fazer isso? Eu vou criar um arquivo também no /etc chamado vconsole.conf. E nesse caso aqui eu vou falar que meu keymap é igual a br abnt2. Beleza? Mesma coisa. Vou salvar. Então, na hora que eu reiniciar minha máquina, vocês vão ver que quando eu abrir no modo terminal, esse cedilha aqui vai estar funcionando normalmente, tá? Quando eu instalar a interface gráfica, você também vai ter que configurar o layout do teclado na interface gráfica, tá? Porque no primeiro momento ele não puxa dessa configuração do vConsole, tá? Outra configuração que eu vou fazer aqui, vou falar também o meu datetime, né? Vou colocar aqui vou falar aqui para ele então, para ele poder pegar o time zone aqui da América, né? Então, como eu faço isso? Olha, nós vamos fazer um link do time zone que a gente quer utilizar no nosso computador. Onde ficam os time zones na máquina? Na pasta /usr, share, zone info, né? Zone info, tá? Uma dica aí para quem estiver usando o terminal, quando você estiver pesquisando algum arquivo, você começa a digitar ele. Quando você aperta Tab, ele autocompleta para você, beleza? Então, aí no caso, eu tenho Zone Info. Aqui no caso, agora eu vou começar a pesquisar. Então, agora eu tenho uma pasta onde eu tenho os continentes, aí nesse caso eu vou falar que é a América, e agora a região. No nosso caso, que não é Brasília, tá? Eu estou em Minas Gerais, nós vamos usar São Paulo. Aonde eu vou fazer esse link? No /etc local time, beleza? Opa! Tem 2 cedilhas aqui, olha lá. Eu apertei aquela hora. Aí. Pronto. Então, agora eu fiz o link, né, do arquivo do time zone de São Paulo para esse arquivo local time, porque aí na hora que o meu sistema operacional for buscar a data hora na internet, ele vai pegar no formato TC de São Paulo e vai vir a minha data hora correta, tá bom? Agora nós vamos fazer algumas outras instalações, beleza? Que é o seguinte, montando esse vídeo, eu tive uma conversa com um aluno meu, Everton, que ele teve um problema com o Linux, alguns pacotes do sistema operacional dele, tá? Até mesmo para poder instalar no netbook que eu comprei no início do ano, também deu esse problema. O que é? O passo seguinte agora é nós montarmos a inicialização do meu sistema, né? Basicamente é como se fosse uma imagem que vai ser copiada para a memória RAM para inicializar o sistema operacional. O comando que faz isso no Arch Linux é o mkinit-cpio. Mas se eu digitar aqui, ó, você vai ver que esse comando não existe. Tá? Em alguns tutoriais você vai ver que eles não pedem para fazer essa instalação, porque antigamente não precisava. Na minha máquina, que eu tenho o Arch Linux instalado mesmo, eu não precisei dar esses comandos, tá? Mas essa instalação que eu fiz tem tipo quase 2 anos. Então, caso você não tenha o comando mkinit-cpio, significa que alguns pacotes não foram instalados no seu sistema operacional. Então, nós vamos instalar eles agora, tá? Que é o pacman-s. Nesse caso, eu vou falar então que eu vou instalar o pacote mkinit-cpio, vou instalar o pacote do kernel Linux e vou instalar os arquivos do Linux Firmware, tá? Então, olha lá, vai ser mais ou menos 168 megabytes aí que ele vai baixar e vai instalar. Isso aí vai demorar mais ou menos em torno de uns 2 minutos. Nós vamos fazer da mesma forma, tá? Assim que terminar, eu dou continuidade no vídeo, beleza? Então, olha lá, no caso vai começar a baixar os arquivos e assim que terminar, a gente volta. Pessoal, voltando aqui então, ó, depois que você faz então a instalação do kernel do Linux mais a instalação do script do mkinit-cpio, o próprio instalador já vai rodar para você aí a criação dessa imagem, tá? Essa imagem é basicamente o que vai ser copiado para a memória RAM quando você ligar o sistema operacional, tá? Então, só para vocês, caso você queira fazer... Aí, tinha dado uma travada aqui, ó, mkinit-cpio -p Linux. Então, na hora que você rodar esse comando aí, ele vai gerar dentro da pasta /boot a imagem que vai ser inicializada pelo sistema operacional, beleza? Só que ela não inicializa sozinha. A gente precisa de um software de bootloader, beleza? No caso do Linux, nós vamos trabalhar com o Grub, tá bom? O Grub, então, ele é um sistema que ele vai fazer a instalação, ele vai fazer a inicialização
do sistema operacional que nós escolhermos, tá? Caso você tenha o Windows, ele vai instalar, vai inicializar para você o Windows. Caso você escolha o Linux, ele vai instalar para você o Linux, tá? Então, para instalar ele, nós vamos então dar o comando pacman-s grub fi boot manager. Esse pacote, pessoal, ele só é necessário se você tiver uma máquina com o sistema FI. Então, você tem que ir lá no boot da sua máquina e verificar. Na máquina virtual, você consegue verificar isso no seguinte, ó. No menu máquina aqui, você vai ter uma opção chamada configurações. E na opção, no menu sistema, você vai ter lá um checkbox assim, habilitar FI, beleza? Caso você queira habilitar o sistema FI da sua máquina virtual, você consegue fazer assim. No computador vai variar de computador, de placa-mãe para placa-mãe. Mas nesse caso aqui nós vamos instalar o FI Boot Manager e também nós vamos instalar um pacote chamado S-Program. Esse pacote só é necessário se você tiver o Windows, ok? Porque é ele que vai reconhecer o sistema operacional Windows no seu disco para ele aparecer para você no Grub. Então nós vamos dar aqui o comando para poder instalar. Ah lá, são 6 megas. É rapidinho aqui a instalação do Grub, tá? Ele já instalou tudo aí para nós e agora a gente pode fazer então a instalação do Grub no nosso sistema. Lembrando que tudo que a gente fizer aqui de configuração do Grub tem que estar com o FI File System tem que estar montado na pasta /boot, ok? Então esses comandos agora que eu vou dar, eu peguei lá do ArtWiki, tá? Isso é homenagem ao meu aluno Fábio que falou que para poder usar o ArtWiki lá, tá? Ele adora o ArtWiki. Então, para a gente poder dar o comando, nós vamos então usar o comando grub install e nós vamos dar então o parâmetro target. No caso, como eu estou rodando uma máquina de arquitetura 64 bits, eu vou falar que o target vai ser x8664 FI, beleza? Nós vamos também definir aqui, ó, o bootloader ID, tá? Esse bootloader ID é o nome que vai aparecer lá na sua BIOS para poder escolher a opção de inicialização, tá? Pelo sistema UEFI. Então, quando você abrir de novo sua BIOS lá, você vai ver que tem a opção da ordem até mesmo de inicialização dos sistemas. Aí vai aparecer para você escrito lá mais assim, Arch. É porque é o Grub do Arch Linux. Beleza? Então eu vou dar Enter. Olha lá. Ele falou que não achou o FI Directory. Opa! Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Minha máquina, ela está... Eu já tinha colocado anteriormente o FIs... Ele já está habilitado com o sistema FI. Deixa eu ver aqui. Eu vou dar um reboot na minha máquina aqui e vamos ver se ela vai reconhecer. Porque eu configurei ela, né? E liguei a máquina. Talvez eu precisasse dar esse reboot aí. Deixa eu tirar... Opa, eu tô no chroot, né? Tem que ser por aqui. Fazer até o comando reboot, tá? Deixa eu te dar o "-r now", reiniciar a máquina na hora. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos ver lá. Já inicializou. Então agora eu vou montar as minhas partições, tá? Opa, antes de mais nada, eu vou dar um load keys, né? Para corrigir meu teclado. Então eu vou dar aqui no mount /dev /sda3 no mnt, mount /dev sda1 no mnt boot, e eu vou habilitar minha swap sda2, tá? chroot /mnt. Então voltei aí para o meu sistema operacional do meu disco, tá? Então reparem lá que meus comandos ficaram salvos, eu vou dar ele de novo aqui. Installing for platform group error, cannot find FI directory. Ah, tá. Não, o erro não foi do bootloader, tá, gente? Viajei. É porque aqui, ó, no comando você tem que colocar também o directory, tá? Você tem que falar onde ele vai instalar. Nem precisava dessa reinicialização, tá? É só você colocar aqui. Aonde está instalado o meu boot,
na pasta barra boot, né? Que no caso é a minha partição dev SDA1. Então, olha lá. Opa, deixa eu dar um ls aqui no barra boot. ls barra boot. Então, barra boot FI. Vai. Deixa eu dar um mount aqui no barra mnt barra boot. Deixa eu sair aqui do meu sistema. Deixa eu dar um mount aqui no barra dev SDA1. Agora eu vou dar. Não tem nada mesmo. Vamos ver de novo lá. Doesn't exist. Deixa eu dar um art chroot novamente. Voltar com o meu comando aqui, grub install, target. Ué. Pessoal, só vou pausar o vídeo aqui. Vou só resolver aqui qual foi esse problema que deu aqui. E assim que tiver resolvido, eu já volto e comento ele. Pessoal, voltando aqui, na verdade o erro foi bem simples, tá? Na verdade foi eu que digitei o comando errado. Aqui, ó, estava certo. Na verdade aqui, ó, não é apenas menos directory, é fi directory. Pronto. Beleza? Ah, também não foi, pera aí. Pessoal, voltando aqui então, ó, o erro na verdade estava no meu comando, tá? Na verdade, olha lá, é fi menos directory, tá? Por isso que tinha dado aquele erro, tá? Eu só tinha digitado menos directory, beleza? Olha lá, quando você digita menos fi directory, ele já vai instalar para você o bootloader lá, beleza? Agora, a última coisa que nós vamos fazer é montar os arquivos de configuração do Grub, tá? Esse daqui eu vou deixar o default. Caso você queira criar um sistema padrão para o seu sistema operacional, um formato de boot para o seu sistema operacional, eu recomendo você instalar o programa chamado Grub Customizer, tá? Que você pode colocar plano de fundo, escolher a ordem dos sistemas operacionais, mudar nome de rótulo. Aqui nesse caso, nós só vamos dar o comando mkconfig -o. Nós vamos falar que ele vai ser na pasta /boot /grub grub.cfg. Beleza? Então ele vai escrever lá o arquivo de configuração para inicialização. Tá bom? Feito isso, então, pessoal, se você reiniciar seu sistema operacional agora, você vai ver que ele já vai entrar no modo de console, tá? Então, nós já estamos com o Arch Linux já instalado corretamente no nosso sistema operacional. O que nós vamos começar a fazer a partir de agora, tá? Agora, nós vamos instalar a interface gráfica. Como nós vamos fazer isso? No meu caso aqui, eu vou instalar o Cinnamon, tá? É C-I-N-N-A-M-O-N, tá? Ele eu particularmente gosto muito dele, até mais mesmo do que o KDE, o XFCE, entre outros. Eu acho ele bem bacaninha, tá? Outro que eu vou instalar aqui é um pacote chamado GK-Sudo, tá? Eu não uso ele muito, mas tem muita gente que gosta, por exemplo, de escrever arquivos de root, né? Como superusuário, em vez de ficar usando terminal nano, VI, o comando GK-Sudo ele vai abrir um terminal, ele vai abrir um programa com permissões de superusuário. Então, por exemplo, no caso, se eu quiser editar algum arquivo, eu uso o GK-Sudo, por exemplo, eu uso o gedit e abro um arquivo como superusuário, tá? Então, nesse caso também eu vou instalar um editor de texto, que seria o gedit, e também vou instalar o Gnome Terminal, beleza? Então, meu sistema operacional ele vai ter nada, ele só vai ter, então, um editor de texto e um interpretador de comandos, que seria, então, nesse caso, o Gnome Terminal, tá? Outro programa também que eu tenho que instalar é o Network Manager Applet, tá? Esse programinha é o responsável por mostrar na bandeja do sistema o ícone para configuração para conexões de rede, tá? Tanto de rede Ethernet quanto de rede wireless, beleza? Então vão ser esses pacotes que nós vamos instalar aí, ó. Opa, GK-Sudo não foi encontrado? Ele tem um outro nome, então. Depois eu pesquiso aqui e coloco, tá? Olha lá, vai ser 241 megabytes, algo em torno de 10, 15 minutos. Assim que terminar,
Eu já volto. Então, voltando aí, pessoal, vocês já viram que foi instalado aí, tá? Todos os arquivos da interface gráfica. E agora nós vamos fazer aí a configuração dela, tá? Um outro pacote também que eu esqueci de instalar, mas aqui também vai ser rapidinho, é o SDDM, tá? Aqui, na verdade, ele é o inicializador da interface, beleza? Então, eu vou colocar ele aí também no negócio, é 23 megas, é coisa rápida. Uma outra coisa também que não, na verdade, pessoal, o pacote não se chama GK-Sudo. Na verdade, ele se chama GKSU. Ele não está nos repositórios oficiais do Arch Linux, mas sim ele está nos repositórios AUR, tá? Como eu falei no início aí do vídeo, nós vamos abandonar o Pacman e nós vamos começar a usar apenas o IE, tá? Qual que é a vantagem do IE? E quando você manda instalar um pacote, primeiro ele verifica se está no repositório oficial e depois ele vai para o AUR, tá? Caso exista lá, ele vai fazer a instalação. Então, acaba que, por eu estar sempre usando o EA, eu achei que o GKSU ele era do Pacman, mas na verdade ele é do AUR, tá bom? Então, ele já está instalando o SDDM, tá? Beleza, já instalou. E agora nós vamos começar a fazer a configuração da inicialização do meu sistema operacional, tá? Então, o Arch Linux utiliza aí o systemctl para poder fazer esse tipo de coisa, ou seja, o sistema que gerencia a inicialização de processos dele. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, então, é habilitar o SDDM, ou seja, quando eu ligar meu computador, assim que eu pedir para poder inicializar o Linux, na seção ele já vai também inicializar para mim o SDDM, ou seja, a interface gráfica para fazer para mim o login. Outra coisa também que eu vou colocar para habilitar aqui no meu sistema vai ser também a interface gráfica, o protocolo de rede, né? Os pacotes de rede, tá? Então eu vou colocar aqui Network Manager. Reparem que o N e o M estão maiúsculos, tá? Então ele vai também criar os links aí para inicialização, porque na hora que eu subir meu sistema operacional, além de ter então a parte de login, vai ter também aí a parte de rede, tá? Então, o meu sistema operacional já vai estar disponível aí para poder fazer as conexões com rede. Eu não vou precisar de ficar usando aquele comando IP lá para poder ficar habilitando e desabilitando placa, tá bom? Por último aqui, antes da gente fazer o último passo que nós vamos fazer aqui nesse vídeo, é criar o primeiro usuário do meu sistema, tá? Essa máquina virtual que eu estou criando aqui, eu vou usar ela lá no curso de técnico em informática com o terceiro ano. Então eu vou criar aqui um usuário chamado aluno, mas você pode criar um usuário que você quiser, tá? Então nesse caso, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um grupo com o nome do meu usuário, tá? Então eu vou colocar aqui o comando add group, se eu não me engano, não, é group add, então. Group add. E eu vou colocar o nome dele, então vai ser um grupo chamado aluno, tá? E agora eu vou fazer o comando user add, tá? Então user add, primeira coisa que eu vou colocar aqui no comando é o grupo que meu usuário vai participar, que o grupo padrão dele vai ser aluno. Eu vou informar o interpretador de comandos que ele vai usar, que é o shell, então eu vou colocar /bin/bash, que eu estou falando que ele vai usar o bash, tá? Vou colocar aqui também, com o "-d" minúsculo, qual vai ser a pasta home dele, ou seja, onde ele vai começar a usar a seção dele. Opa! Força do hábito. Então, aqui no caso, eu vou falar que ele vai começar também na pasta aluno. E por último, o último parâmetro aqui, eu vou colocar o nome do meu usuário, que vai ser aluno. Beleza? Então, meu usuário está criado. Só não está criado ainda, gente, essa pasta do home aluno. Então, eu vou lá na pasta /home. E aqui agora, eu vou criar uma pasta chamada aluno. Beleza? Então, na hora que eu der um ls aqui, ó, reparem que a pasta aluno, ela é do usuário root. Então, como esse usuário que eu criei novo, ele não é nem do grupo root, ele não vai ter nem acesso a essa pasta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o meu usuário, o aluno, seja o dono dessa pasta. Como eu faço isso? Eu vou dar, então, um chgrp, tá? Que aí, no caso, eu vou falar que eu vou trocar o grupo. Então, eu vou trocar para o grupo aluno a pasta /home/aluno. E eu também vou trocar o dono dela para aluno. Qual diretório ou arquivo? O meu segundo parâmetro aqui vai ser, então, aluno. Então, na hora que eu volto a dar o comando aqui, olha, do lsla, reparem que agora lá minha pasta, o grupo e o dono dele passam a ser aluno, tá?
o último passo é dar uma senha para aluno. Então, eu vou dar um passo WD aluno aqui e vou falar que a senha dele é aluno mesmo, tá? Confirma aí a senha. Então, na hora que eu der um SU aluno aqui, ele vai pedir a senha. Não, nem pediu, ó. Eu tô como superusuário, né? Então, olha lá. Reparem que na hora que eu der CD sem nada, ele vai para a pasta home dele. Olha lá, opa, pwd. Reparem lá, ó, /home, /aluno, tá bom? E eu também vou colocar uma senha para o meu superusuário, tá? Quando você quer trocar a senha do usuário que você está usando, é só dar /wd, beleza? Então, eu vou definir aqui a senha do root como root. Beleza. Então, agora o meu sistema operacional já está pronto para ser inicializado. Beleza? Então, eu vou dar um reboot aqui, ó, só para vocês verem. Então, ele já está até inicializando com o Grub, ó. Reparem que ele, apesar da tela ter ficado estranha aqui, ele já inicializou o Grub. Lembre-se que máquina virtual vai sempre demorar mesmo um pouquinho para inicializar, tá? Isso aqui é normal. Aí, ó. Inicializou. Vou digitar a senha do aluno, ó. Vai demorar, né? Porque, obviamente, além de ser uma máquina virtual, é a primeira inicialização. Então, ele está criando os arquivos de configuração do usuário. Tá? Aí. Então, nós já temos aí o nosso sistema operacional instalado. E olha aqui para vocês verem. A rede já está ligada. Se você tiver no seu notebook aí com o wireless, você vai ver aí que já vai estar até aparecendo aqui a opção para você fazer a sua conexão. Beleza? Qualquer dúvida, deixa um comentário aí. Sempre que possível eu vou respondendo. Espero que vocês tenham gostado. Beleza? No próximo vídeo, então, nós vamos fazer a instalação dos programas para programação. Então, nós vamos instalar o PHP, o MariaDB, nós vamos instalar o React Native, o Node.js. E também nós vamos dar uma personalizada também nessa interface. Reparem que aqui, ó, a fonte que está usando é uma fonte bem achatada, né? Uma fonte bem quadrada aí, né? Uma fonte bem parecida com o Courier. Nós vamos então dar uma personalizada também aí no nosso ambiente, tá? Resolver esse problema aqui, por exemplo, também da barra, no caso vai funcionar para o VirtualBox, né? Uma vez que ele é o que eu estou emulando nele. Mas na sua tela, possivelmente, ele já vai estar tudo aí com a resolução certinha. Beleza? Então é isso aí. Muito obrigado. Falou!